Você acredita que é possível passar 8 dias sem comer nada em jejum? Pois você vai conhecer hoje a Flávia Trajano, que é uma nutricionista que fez um jejum supervisionado por 8 dias à base de água. Fica aí e vamos saber mais. Prazer, Flávia. Se apresente um pouco e antes dela se apresentar, não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar, comentar, sentar o dedo nesse like e fica até o final para saber mais, aprender mais sobre a capacidade do jejum de reverter doenças. Oi, meu nome é Flávia Trajano, sou nutricionista, me formei o ano passado. Mas já trabalha na área um pouquinho de tempo, né? De certa forma, sim, assim, distanciada, sendo criticada, mas é... Sim, já levo pedrada. Eu comecei no grupo... Por que você leva pedrada? Fala pra mim. Conta antes, só da gente começar. Porque eu comecei com essa ideia de falar para as pessoas não comerem, aí começaram todos os meus problemas. Até então a minha vida era muito fácil, era muito tranquila e enfim. E quando eu comecei a estudar sobre o assunto, foi uns 6 anos atrás, eu entrei no blog, não sei se você conhece o Dr. Jason Fung, que é um canadense. Conheço. Fantástico, ele aplica muito jejum intermitente e eu comecei a ler o blog. E eu falei, caramba, que fantástico. Eu nem era nutricionista, não sabia nem que era uma proteína direito. Falei, gente, mas faz sentido, né? Se você não comer, você não sente fome. E aí você consegue ir emagrecendo aos poucos. E eu tava num processo de emagrecimento que eu tinha ido numa nutricionista convencional e achava muito difícil, Eduardo, fazer jejum. Fazer dieta, porque ficava lá no relógio, toda hora, cada 3 horas, aquela coisa de ficar cozinhando o tempo todo, de ficar vendo lista. E eu pensei, nossa, deve ter um jeito mais fácil, menos sofrido, porque eu sou muito daquelas pessoas que precisam de quantidades para me sentir saciada, entende? Eu não gosto de sentar lá, comer um pouquinho e ficar com aquela sensação que parece que nunca tá saciada. E aí eu tinha essa dificuldade em comer muito pouquinho e ficar contando a próxima refeição, ia às vezes dormir com fome, acordava com fome e treinava. Quando saía do treino eu tinha aquela sensação de tontura, porque eu comia barrinha de cereal antes do treino ou uma tapioca pré-treino, então pra mim não funcionou. Eu perdi peso, mas senti muita dificuldade. E aí eu pesquisei, vi sobre uma alimentação mais reduzida, né, com menos carboidrato, com menos industrializado e comecei a me adequar. E aí quando eu percebi que eu ficava mais tempo saciada, eu conseguia fazer um intervalo maior entre as refeições. E aí que o jejum aconteceu na minha vida de uma forma bem natural. Ia treinar, as primeiras vezes não ia em jejum, mas fui testando. Eu falei, nossa, esse negócio é possível, é possível. E aí aconteceu. Quando eu percebi, eu já tinha perdido todo o peso que eu tinha planejado ali. Tava assim, mais magra do que quando eu tinha 20 anos. Tinha chegado o meu peso, eu já tenho uma filha. E eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso, porque a gente vem daquela linha convencional de que você vai fazer uma dieta cara, muito cheio de itens, muito difícil de seguir, às vezes você não fica saciado, então é uma coisa que é quase impossível de dar certo. E eu era muito disciplinada, então eu estava disposta a fazer dar certo e mesmo assim para mim foi muito difícil. E aí quando eu vi que isso teve um impacto grande na minha vida, eu comecei a abrir um grupo no Facebook e aí, através do grupo eu comecei a compartilhar algumas coisas traduzidas. Eu comecei a pesquisar e vi que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, tinha muita literatura, tinha um mundo vasto de informação que infelizmente não chegavam até aqui no Brasil. E eu falei, eu vou compartilhar ali da minha forma, não tinha muito domínio da ferramenta nem do inglês e fui me aprimorando. E o grupo Sério, começou... você não falava muito bem inglês? Eu falava assim, médio, mas aí com a prática, e eu acho que o jejum acabou mudando isso em mim também. Eu fiquei muito mais conectada, mais centrada. Eu percebi que eu fiquei mais inteligente um pouco. BDNF. Exatamente, eu sentava e fazia aquela tarefa assim, antes eu não tinha muito essa facilidade, então eu sentava todo dia, eu me colocava um tempo, determinava um tempo para me dedicar àquilo. E o grupo foi crescendo e as pessoas começaram a fazer, a compartilhar. Hoje o grupo tem quase 1 milhão de pessoas. E aí muita gente começou a fazer, olha, eu vou tentar. O perfil no Instagram, né, também.
Ou é um grupo É paralelo. ali? Paralelo. Eu comecei no Facebook, aí depois eu migrei para o Instagram. Porque no grupo tinha aquela coisa das pessoas também compartilharem, né? E aí uma vez uma senhora que era diabética começou a diminuir lá a frequência alimentar e ela mostrou os exames e escreveu um depoimento lindo chorando que a mãe dela tinha morrido de diabetes, ela tinha perdido uma filha pro diabetes e ela tinha toda a genética tendenciosa a ter sérios problemas e ela disse que pouco tempo ali os exames dela tinham mudado. Ué, mas não passa mal sendo diabético, ficando tanto tempo sem comer, não vai cair a glicemia? Pois é. E aí eu fui percebendo, Eduardo, que a maior dificuldade, aí quando os meus problemas começaram, porque muitos profissionais, infelizmente, né, não têm esse domínio, desse conhecimento. E as pessoas ficam reféns desse método arcaico, né, de comer, de se alimentar, de se exercitar. E aí você meio que entra num grupo contrário, né, você meio que já é aquela persona não grata. Porque o que você fala não está de acordo, não estão nas diretrizes, não é aceito. No Brasil nós não aceitamos esses estudos. Uma coisa muito legal, pessoal, que eu gostei assim que eu conheci a Flávia, foi, na verdade, que ela, assim, sendo humilde, às vezes eu posso estar errado e não conheço o trabalho de todas as pessoas no Brasil, etc. Mas tem muita gente hoje em dia falando de jejum. Mas eu sempre gostei desde o início embasar com os artigos médicos científicos, mostrar da onde eu estou tirando a referência, da onde que não está vindo da minha cabeça, até para eu não ser processado também, mas porque eu gosto da informação, da literatura e gosto às vezes de passar para frente. Tem muita gente falando no Brasil sobre jejum. Só nós dois apresentamos artigos até onde eu sei, porque todos os outros eu nunca vi ninguém mostrar um artigo médico-científico sobre jejum, falar sobre o artigo, etc. Todo mundo é febre, né? Jejum intermitente, mas até abrir artigos de jejum à base de água, né, etc. Sim. Acho que só nós dois, né? Sim. Inclusive, por causa dessa minha mania de pesquisa, eu também gosto de ter essa fundamentação, né? Eu gosto muito, tá aqui, vai lá e tire suas conclusões. Não somos nós que estamos inventando. E eu fiz um contato com uma pesquisadora, você deve já ter ouvido falar dela, Krista Varad. Ela está estudando aquele método Alternate Day Fasting, que é o jejum de dias alternados. Ela tem um livro lá. Ela é da Universidade de Chicago. E eu tô conseguindo um trabalho voluntário lá, eu tô me planejando esse ano para passar algumas semanas lá para ver. Ela estuda ratinhos, ela é uma das maiores pesquisadoras hoje também nos Estados Unidos. Ela é estilo Walter Longo, mas ela não tem um produto como o Fast Mimic, mas ela pesquisa o jejum mais a fundo e acho muito fantástico isso. Maneiro, você vai passar um tempo no laboratório dela, então, aprendendo. Que legal. Vou tentar. Legal. Vamos lá, já vi que você é criticada que nem eu, né? Por falar... É engraçado, o ser humano é muito difícil nesse ponto, né? Tudo que é novo é criticado. Ele não pensa em ver se existe embasamento, se existe ciência por trás, se pode ser verdade. Ele já nega porque vai muito além da compreensão dele ou do que ele aprendeu. Então ele tem um medo assim inconsciente, né? A gente sabe que todas as novas teorias ao longo da história foram ostracizadas. Darwin, Galileu, Copérnico, sabe? Todo mundo que vem com uma ideia nova é ostracizado e depois foi provado ser verdade, né? E agora, eu particularmente comecei jejum intermitente há 15 anos atrás. Não se tinha tanta literatura, agora está muito mais comum, né? Não só jejum intermitente, como jejum à base de água. E já segue lá a Flávia lá no perfil dela, tem 1 milhão de seguidores lá no Instagram. Tá chegando 1 milhão, tá perto de 1 milhão. E conta pra mim, como que foi sua experiência numa clínica de jejum, jejuando Você falou que você fez um jejum em casa de 5 dias, né? Sim. E um jejum de 8. 8 dias, O que eu achei legal, interessante lá na clínica, que tem uma equipe médica. Ela foi pro Button Wilhelm, uma clínica de jejum não higienista, segue um protocolo um pouquinho diferente, né? Que eles introduzem um pouco de calorias durante o jejum, mas é uma clínica que tem na Alemanha e na Espanha, né? Isso. E é uma clínica que o fundador, o Otto, ele voltou da Primeira Guerra e ele estava com um problema de artrite, que ele ficou entrevado, ele tinha filhos pequenos e ele ficou meio que numa cadeira de roda em menos de 30 anos. E na época não existia isso, mais ou menos em 1915, 1920.
e ele não tinha tratamentos, não tinha esse arsenal de medicamentos, enfim, não tinha-se muita perspectiva para esse tipo de tratamento, né? Ainda bem. Menos mal. Principalmente doenças autoimunes, né? Que a pessoa praticamente fica inválida. E ele ficou meio depressivo, ficou um pouco triste e por acaso alguém falou do jejum para ele. E aí ele resolveu fazer um jejum por 17 dias. 17 dias e aí aconteceu, tudo foi restaurado, depois ele seguiu uma dieta bem equilibrada, não voltou a comer como antes, enfim. Mas esses 17 dias foram o suficiente para ele retomar a vida dele. E aí e ele era médico, tinha vindo da Primeira Guerra, era médico, ele falou, eu vou começar a trabalhar com isso, porque muita gente ficou sabendo desse jejum dele e como ali eles moravam em outra parte da Alemanha. E aí ele foi para esse lado da fronteira com a Suíça. E aí, como eram cidades pequenas, as pessoas começaram a compartilhar isso. Olha, às vezes aparecia algum caso, alguma pessoa com alguma doença. E aí ele ficou uma referência no assunto, né, na parte como médico, né, incrível. E aplicava o jejum aí onde ele criou essa clínica. Então hoje a clínica ela é composta por mais de 300 funcionários e tem médicos, tem enfermeiros, nutricionistas, você é acompanhado desde o momento que você chega lá, então faz todos os exames bioquímicos, avalia, né, como que está sendo a sua trajetória, se você chega lá com baixo peso, eles também avaliam se é indicado um jejum mais prolongado. Eu não tinha sobrepeso e engraçado, né, gente? Quem tem pouco peso, assim, já tá no peso ideal, perde-se muito pouco, né, Eduardo? Eu perdi acho que 3 quilos no máximo. Durante os 8 dias. Durante os 8 dias. E a minha massa magra ficou intacta. E é assim, aonde eu falei tudo. Daí eu pensei, gente, lá no Brasil, né, eu tenho que queria assim, mover o mundo da clínica para cá, para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Porque aqui não só aqui, mas nosso mundo ocidental, que as pessoas têm muito medo de fazer um exercício de 1 hora sem um pré-treino, sem um intratreino. Aí a gente fica... e é uma preocupação, às vezes a pessoa tá obesa e aí vai perder músculo, mas a pessoa tá obesa. Será que a prioridade dela é essa preocupação exacerbada? Falar de jejum causa transtorno alimentar. Causa. Pelo que falaram durante a polêmica lá da Maíra, né? Sim. Tipo, meu Deus, as pessoas é difícil. É difícil. E aí, como que foi lá? Como que foi a experiência? Não só os benefícios, mas como que era a prática diária? O que você fazia durante os 8 dias? Sim, a vantagem também quando é coletivo, eles tinham atividades durante todo o dia, então tinham caminhadas, eu fui no inverno, então caminhava na neve, aí você fazia yoga, você fazia pilates, aí tinham as massagens, as terapias complementares, né? Aí você fazia também... Legal, você foi no inverno, então... Foi no inverno. E se expondo ao frio de boa. E é onde eu acho que eu senti mais ainda os efeitos, né? Por causa da questão da hormese, assim. E teve uma caminhada lá que eu fiz... Hormese é um conceito na ciência, pessoal, que é bem... O que não me mata me torna mais forte. A gente é feito para se estressar a nível fisiológico, né? Não a nível ocidental, moderno, estresse usual. Né? Mas sofrer um pouco de frio, um pouco de calor e fome, atividade física, tudo isso são efeitos horméticos que causam estresse agora para se beneficiar depois. Sim. E aí no 6º dia eu fui caminhar e eu não fui com um sapato adequado e tinha umas trilhas assim que eu falei, ai meu Deus, eu vou escorregar. Não tinha a bota específica, não tinha aquele suporte que você vai andando na neve, tinha gente esquiando, enfim. Então eu senti assim uma conexão. Uma grande vantagem é quando você faz um jejum longo é estar ocupado, isso eu achei fantástico. E como tinham muitas atividades, caminhadas, exercícios, grupos de apoio, tinha parte música também, toda noite tinha um pianista lá durante um período que as pessoas iam lá, confraternizavam, então isso mantém a sua mente ocupada e mantém aquele propósito, né? Estou aqui para isso. E como a mente fica muito apurada, né? Aquela clareza mental, o senso de comunidade, né? A gente sente mais aquela necessidade humana mesmo de compartilhar, de pessoas que estão ali passando pela mesma situação, né?
foi até no meu primeiro jejum que eu decidi fazer o que eu faço hoje há 15 anos, né? Tipo, foi realmente por causa do jejum, eu falei, cara, eu preciso levar isso pro mundo. E aí a gente conversa com várias pessoas, né? Então tinham pessoas lá, vão muitos franceses, inclusive aquele documentário do Lestrade, o cara foi lá, documentário Jejum, uma nova terapia, que tem um livro e tem o documentário também, né? Sim, e o autor foi lá, ele escreveu uma parte do livro lá na clínica, que ele até conta, e ele falou um pouco da experiência dele lá e também fez todo um traçado histórico no livro, bem interessante. E no documentário também aparecem cenas do local da clínica. E foi lá que eu conheci, fiquei sabendo que existia essa clínica. Então eu achei muito fantástico. Que hoje eles já estão mais famosos, mais públicos, né? Por causa do canal do YouTube deles. Sim. E também por causa dos artigos médicos científicos sendo publicados. Sim. E é interessante que eu conversei com a assessora principal, a Lisa, que é o braço direito deles. Ela falou que as pessoas iam para lá e criticavam. Isso aqui tem resultado, mas será que isso realmente é científico? Existem provas? Você já viu questionando? Sim. Seja onde for do globo, a língua que falem, a cultura, é sempre a mesma. Sempre. E aí ficavam questionando, mas meio que é uma coisa mística, sabe? Tinha esse papo. Daí a Françoise, a Dr. Françoise, que ela tá bom. Então, é uma médica de 70, tem quantos anos? 70 anos. 70 anos. Ela tá à frente, né, nos vídeos do YouTube, dá pra ver ela no canal dele, do Butch Wilhelm. A Flávia aqui falou que ela tá super lúcida, super funcional, escrevendo artigos, sabe? Jejua uma vez por ano, né? Sim, ela publica muito. E aí ela criou um corpo científico na clínica. Ela pegou alguns profissionais, ela se associou. Inclusive a clínica de Marbella. Eles rodam um seminário, né, anual. Rodam. Depois da pandemia eles não... Onde aparecem vários dos principais cientistas de jejum da atualidade, dão palestras. Eu estava até assistindo uma do Madison, fechando o festival. Eu vi. Sim. E aí a clínica da Espanha, que é uma filial deles também, eles têm um contato lá próximo com um hospital na Espanha. Então o que eles fazem? Eles randomizam às vezes as pessoas no hospital em jejum, eles trocam figurinhas, entende? Daí eles publicam os artigos baseados nos pacientes do hospital. Daí eles fazem esse vínculo com a clínica também para gerar os dados. Então assim, de tantas críticas, ela sentiu essa necessidade de trazer essa ciência, né? Não, a gente vai mostrar por A mais B que o que a gente faz não só é benéfico, mas não é só para emagrecimento, que vai muito além. Então, é a nossa maior luta, né? Ficar lá esfregando na cara, tá aqui o artigo, vai ler, tá aqui. Mas a parte da língua pra gente dificulta muito, né? Porque as pessoas, tá em inglês, parece que é um mundo que não é acessível, né? Acho que minha mãe até hoje nunca leu meus livros, entende? Tipo assim, não criticando, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, tá? Mas eu tô falando, tipo, uma pessoa que tá do meu lado, que acredita, que já jejuou 7 dias à base de água. Sim. Ela tem os livros em casa, de graça, não precisa nem comprar, entende? Ela nunca tirou meia hora por dia para ler os livros, embasar e se inspirar e evoluir a saúde dela, entende? O ser humano é assim, né? Quando não é uma prioridade altíssima para ele não faz. O que eu quero dizer, mãe, eu também não faço muita coisa que eu deveria fazer às vezes, tá? Só para o pessoal não achar que eu tô criticando minha mãe nem nada. Mas é uma coisa do ser humano, né? Infelizmente, não vai... Por mais que tivesse em português, ou seja, minha mãe fala português, os livros estão em português e ela não leu. Sim. E quais foram os benefícios que você viu durante um jejum de 8 dias, né? Como eu disse, na questão de perda de peso, para mim não foi muito significativo, porque eu não tinha, né, excesso nem nada, então não foi com esse intuito de emagrecimento, mas o que mais me fascina no jejum, como eu falei antes, é o fator BNF, né? Que é a questão da clareza mental, assim, é a conexão, os pensamentos, a coragem, algumas coisas, eu já li sobre isso, até que utilizam o jejum como tratamento neuropsiquiátrico, né? Que com pessoas que têm questões de alucinação, enfim, porque realmente é uma mudança da química cerebral incrível, assim, você fica muito claro, você tem
um grau de percepção que pra mim eu acho fantástico, assim, né? É a mesma coisa ao contrário, né? Quando você acaba de comer um bolo, tipo uma feijoada, né? O que acontece? Você tem um coma, você não quer pensar em nada, você quer deitar e esperar aquele efeito passar. E o contrário também exatamente acontece dessa forma, né? Porque você tem... O teu corpo para de gastar energia ali com digestão, com todos os processos metabólicos e o cérebro realmente ele fica super alimentado, super oxigenado. Você tem uma conexão que é impossível, né, Eduardo? É impossível a gente ter isso comendo várias vezes ao dia, né? É impossível. Mesmo, eu acho que a gente brinca falando que uma dieta frugívora é semi-jejum. Com os fitonutrientes, você imita o processo de jejum, né? A gente sabe que vários fitonutrientes, por exemplo, como resveratrol, etc., eles ligam a MPK, sirtuínas, né? Que são as vias do jejum. Assim como a atividade física também liga, e assim como o jejum também liga, mas o jejum, obviamente, liga de uma forma muito mais enfática, né? Mas mesmo com uma dieta frugívora, você não consegue nem chegar perto do efeito do jejum mesmo, né? Óbvio, você reduz um pouco o peso, porque você está comendo pouca caloria, pouca proteína, que são mecanismos similares a esse mecanismo de jejum, ou seja, a restrição calórica proteica já é vista como algo, um fasting mimicking diet, né? Ou seja, eu acho que a maior fasting mimicking diet seria fruta e vegetal, porque reduz muita caloria, proteína, gordura, etc. Mas nada se assemelha ao jejum, nenhuma dieta do mundo vai conseguir esses mesmos mecanismos de reparo e essa clareza mental, né, que é impressionante. Se vocês quiserem, Adriana, bota aí na tela para eles, Brain Derived Neurotrophic Factor, bota do português aí. Mas então, o melhor mesmo foi o benefício neurológico, você acha? Sensação de bem-estar. Bem-estar, e clareza e segurança, né? Fica muito, muito nítido essa diferença, né? Então, para quem tem problemas aí, às vezes uma depressão, com certeza o jejum pode ser uma ferramenta muito intensa. Não que o jejum vá curar, né? Como a gente fala. Eu até vi esses dias um neuropsiquiatra falando dessa parte, como a alimentação é importante em doenças mentais, né? Infelizmente a gente vê que é o que mais cresce, né, Eduardo? Pessoas com graus de depressão, de transtornos, enfim. E ninguém se fala de alimentação, né? Você vai lá, o médico te prescreve 5 remédios, tarja preta, enfim. Você tem vários sintomas, ele vai te dar um remédio para cada sintoma. E aí a gente, quando faz o jejum, a gente percebe o quanto a nossa alimentação está totalmente ligada com o nosso fator humor, disposição, bem-estar, enfim. Então, para mim, essa é a melhor parte. E você sabe que mesmo quando eu não faço jejuns, eu não costumo fazer jejuns muito prolongados, né? Faço uma frequência alimentar reduzida, mas mesmo assim, quando eu consigo, geralmente eu faço alguns dias da semana, eu faço 24 horas. E ali no início eu consigo já sentir um mini efeito, sabe? Não é como aquele jejum prolongado, mas sim alguns benefícios de mais disposição, que fica muito claro quando você come, você já entra naquele modo do fed state, né? O estado alimentar. Que você já entra naquele modo que o pessoal acha que jejum deixa a pessoa apática, mole, é pelo contrário, né? Quando você tá lá em cetose, em jejum, você tem vontade de falar, fala, e faz um monte de coisa. Aí quando você come, tá na hora de descansar. E você ainda fez um outro jejum de 5 dias à base de água também em casa, né? Sim, fiz. Então a Flávia já tem experiência e tá aqui, né? Dá pra apertar, não morreu, não sofreu de inanição. Olha, pessoal, impressionante. Bom, eu quis trazer a Flávia aqui não só para vocês conhecerem ela, né? Que é uma outra nutricionista que fala sobre jejum, que vivencia isso, né? Porque, assim, até onde eu sei, né? Eu não posso também não estar sabendo as coisas, mas... até onde eu sei, a única pessoa junto comigo no Brasil que vivencia jejuns longos e é profissional da área de saúde e fala sobre isso e se embasa a nível científico com artigos é você, né? Então, fico feliz de... E ela tá no documentário, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas a gente tá para soltar o segundo documentário de jejum aqui no canal. Se você ainda não viu o primeiro, corre aqui embaixo, a gente vai botar na descrição, tá imperdível. O segundo documentário vem com um depoimento da Flávia e de vários outros médicos, profissionais da área de saúde e celebridades, etc. E deixa uma última mensagem para eles então, Flávia. Eu quero
dizer para vocês que a primeira coisa que eu acho que vocês têm que fazer é abrir a mente de vocês, igual o Eduardo falou no início, né? Que às vezes o novo pode ser assustador e nem é novo, né? O jejum não é algo novo. Infelizmente ele foi esquecido. Mas às vezes que a nossa cultura e o nosso dia a dia abafa tanto esses métodos ancestrais que no passado foram ferramentas valiosíssimas e que hoje elas estão completamente esquecidas e até às vezes deturpadas, né? Então, para vocês se abrirem porque eu acho que para fazer jejum, a primeira coisa que você tem que mudar abrir a cabeça, né? Claro que é um treino, ninguém consegue fazer um jejum prolongado inicialmente, assim, vou fazer sem um preparo, né? Principalmente na alimentação, mas é que é um treino gradativo, mas a partir do momento que você se abre, você se vê, se dispõe a tentar e quando você sente, você percebe os benefícios, aí você vai realmente comprovando o que a gente está falando aqui, que tem benefício que só quem faz consegue sentir. A maioria das pessoas que criticam, né, Eduardo, que eu vejo são pessoas que não fazem. Eu vejo um dos que eu tenho um pouquinho de rancinho, são aqueles profissionais da área esportiva, né, que ficam lá, às vezes exibem uma quantidade até anormal de músculo e fica nessa... Usa muito anabolizante, né? Porque a maior parte desses médicos que o pessoal vê no Instagram e fala: não, você tá muito magrinho. Tem como referência médicos anabolizados do Instagram, né? Me desculpa ser sincero, mas é muita proteína animal e muito anabolizante. Mas o Shelton tem uma citação dessa: as críticas mais veementes do jejum vêm daqueles que nunca perderam uma refeição em suas vidas. Exatamente. Que tem às vezes aquele apego emocional exageradamente com a comida, né? Muitos profissionais, infelizmente, que jejum é transtorno, então abre aí a cabeça e testa. O que eu vejo, assim, muitas pessoas chegam lá no Instagram e falam: olha, Flávia, eu segui a dieta normal, tal, tentei fazer porque não funcionou. Eu fiz um mês aquela dieta, comi 6 vezes ao dia, não perdi 1 quilo. E aí eu resolvi, eu mesma te seguindo, vendo outras pessoas, resolvi tirar o café da manhã. É incrível, Eduardo, assim, o resultado que às vezes só reduz um pouquinho a frequência alimentar, o corpo já vai responder. Então eu digo, testem, né? Não confiem sempre 100% nos profissionais em geral, né? Claro, o profissional é importante, o médico é importante, mas quando se trata de jejum, é muito mais uma questão de ser profissionais abertos ao assunto e estarem embasados, né? Que isso é importante. Só antes que critiquem a gente, antes de finalizar também, lembre-se, não façam sem supervisão, sem acompanhamento médico nutricional em casa. A gente não está fazendo apologia ao jejum para você sair fazendo jejum. Tudo bem, eu falo até publicamente que eu fiz meu jejum de 24 dias sozinho, mas eu não recomendo. Pode dar muito erro e não é algo propício a ser recomendado, então não é recomendado. Entretanto, sempre jejum é necessário, supervisão, acompanhamento médico, nutricional, mas ainda assim a gente pratica, a gente faz, a gente teve benefício e a gente pode falar sobre isso, sem fazer apologia. Sim. E só para finalizar, o ano passado, ano retrasado, eu repostei, são 2 irmãos, Sinclair o nome dele, e ele fez um jejum de 40 dias, e bem no teu estilo, higienista, ele foi para Tailândia, se não me engano, ficou isolado lá, tinha um médico próximo. E ele era magrinho, assim como você, e ele fez 40 dias. E aí ele me mandava os vídeos em inglês e eu compartilhava. Eu ficava lá doida para repostar, traduzia bem rápido. E o pessoal, não sei o que ele contava, assim, meio que foi ao vivo, né, a trajetória ele vai morrer. E ele ficou os 40 dias, contou toda a história, então foi bem bacana, assim. Que é uma forma de levar informação sem fazer apologia, mas né, uma pessoa que não tinha sobrepeso nenhum e ficou super bem. De boa. Esse documentário agora, o segundo documentário, o primeiro foi de 10 dias, o segundo vai ser de 23 dias, e o terceiro que eu pretendo gravar em breve, mas em inglês, numa clínica de jejum higienista, vai ser de 40 dias, mesmo tendo menos de 10% de gordura corporal. Bom, primeiramente, muito obrigado, fico muito feliz do depoimento, da parceria, super recomendo alguém sério, por isso que eu quis gravar com ela mesmo, não estando aqui no meu consultório, sabe que a gente vai criar um canal de podcast agora e a Flávia vai participar em breve, espero,
né? Mas precisava gravar com ela para dar o depoimento dela para vocês de que existem profissionais que embasam o jejum e jejum é científico, né? Tem muito artigo publicado, convenhamos, né? Então, beijos, abraços, fiquem ligados. A Flávia, você tem cursos também, né? Então... Sim, a gente oferece um curso que chama Pense Magro, que é mais, envolve essa parte do pensamento, né? Para a pessoa, né, fazer jejum, ela começa a pensar de forma diferente. E a gente ensina o básico, né? Jejuns como aquela iniciação básica de jejuns intermitentes, redução de frequência alimentar, né? E você está clinicando agora também? Eu tenho já uma clínica e tenho profissionais que eu estou, como eu sou muito ocupada, estou treinando alguns profissionais para trabalharem nessa perspectiva, principalmente vinculada à saúde, né? Para ver, igual a gente estava falando antes, conectar algum exame, ver além do paciente, né? Porque eu acho que hoje em dia só entregar uma dieta ali, né, fica um trabalho abaixo do que hoje se necessita, que hoje as pessoas estão realmente doentes. E daí a gente tenta fazer essa visão mais aprofundada. A gente estava comentando sobre as minhas críticas a exames de sangue usuais e como os profissionais interpretam, né? Mas isso fica para outro vídeo. Pessoal, então fica ligado que a Flávia provavelmente presta consulta ou através de outros profissionais. O curso dela, segue ela no Instagram. E a mesma coisa aqui. Se você quer me ajudar como nutricionista clínico, tem 7 livros já publicados. Leia o Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, vai realmente... Já li. Bom? Muito Gostou? bom, muito bom. E todos os outros livros para te ajudar também a praticar o jejum, né? Porque quanto melhor a sua dieta, mais fácil fica praticar o jejum. E presta atendimento nutricional online, tem os cursos online, os retiros presenciais para você vivenciar a coisa. Muita saúde frugal e jejum. Até a próxima.